Olá, sejam bem-vindos aqui no canal. Na videoaula de hoje eu trouxe para vocês essa opção de americano ideal aí para o Dia das Mães. Eu espero que vocês gostem. Se você gostar, deixa o like. Se não for inscrito, se inscreva aí no nosso canal, tá bom? Agora eu vou passar para você as informações aqui da nossa peça. Para fazer aqui a nossa base, eu utilizei o barbante cru número 6. Utilizei o total de 114 gramas. E para fazer o detalhe aqui dos botões, eu utilizei o fio vermelho número 4. Utilizei o barbante, tá? Foram 46 gramas. E fiz também essa versão aqui um pouquinho menor, tá? Fiz uma carreira menos na base e fiz aqui os detalhes dos botões com o fio Duna. Mas você pode estar utilizando, gente, Barroco Max Color número 4. Eu acho que vai ficar aí ideal para nossa peça, tá bom? A nossa peça, gente, ela pesa 160 gramas. E ficou com 40 centímetros aqui por 40 assim, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem. Todas as informações eu vou deixar aqui na descrição. Então, agora vamos começar aqui o nosso trabalho. Então, para fazer a base do nosso coração, vou utilizar barbante cru número 6 e vou usar também a agulha 3,5. Eu vou iniciar aqui com a laçadinha inicial. Puxo aqui a ponta e vou fazer um cordão com 45 correntes. Fiz 2, 3... Vou fazer as 45 correntes e já volto. Eu já fiz aqui o cordão com as 45 correntes. Agora eu vou laçar o fio. Vou contar aqui de trás pra frente, ó. 1, 2, 3, 4. Na quarta corrente, eu vou colocar a agulha e vou fazer um ponto alto. Então, gente, as 3 correntes que a gente tem aqui fazem a vez do nosso primeiro ponto alto. Sendo assim, nós fizemos aqui o nosso segundo ponto alto. Então, eu vou fazer aqui o terceiro. Contando aqui com esses 3, ó, eu vou fazer 21 pontos altos, tá? Então, eu tenho 4, 5... Vou fazer aqui os meus 21 pontos altos e já volto. Já fiz aqui 21 pontos altos. Agora, eu laço o fio. Venho aqui no próximo ponto que a gente tem, nossa próxima corrente, aliás, faço o ponto alto. Faço 1, 2 correntes, coloco mais um ponto alto no mesmo lugar. E agora, eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada corrente. Então, eu vou fazer 21 pontos altos aqui desse lado aqui também, ó, igual nós fizemos aqui. Eu digo 21, gente, porque aqui tem um ponto para cada corrente que a gente tem, ó. Só nessa parte aqui, no ponto de número 22, que nós fizemos, então, aumento, tá? Então, eu vou seguir fazendo aqui os meus 21 pontos altos e já volto com você. Então, eu já fiz aqui os 21 pontos aqui, tá? Pessoal, a nossa peça tem 2 lados, ó. Percebam aqui que essas 2 correntes são a separação aqui da nossa peça. Para cada lado que eu tenho, ó, eu tenho 22 pontos altos, ok? Então, agora, ó, fiz o último ponto alto. Agora, nesse mesmo ponto, eu vou colocar mais 5 pontos altos. Aqui vai ser a parte da curva do nosso coração, tá? Contando com esse primeiro que a gente já tem, vou ficar com 6, tá? Então, eu tenho aqui 3, 4, 5 e 6. Deixa eu confirmar se tá certo. 2, 4, 6. Agora, eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base aqui. Vou puxar aqui, ó. Eu já quero ir fazendo e escondendo aqui essa ponta, tá? Então, eu fiz o primeiro ponto aqui. Eu vou fazer mais 16 pontos altos aqui nessa parte, tá? Contando com esse primeiro que eu fiz aqui, ó, depois dos 6 que nós fizemos na curva, vou ter o total de 17 pontos altos. Então, eu fiz um, faço o segundo, eu vou completar os meus 17 e já volto com você. Fiz aqui, então, os meus 17 pontos altos. Agora, o ponto de número 18, nós vamos fazer juntos. Esse ponto, ele vai ser fechado junto com outro ponto que nós vamos fazer aqui do outro lado, tá? Então, eu laço o fio, venho aqui na corrente, puxo a laçada, passo 2, deixo 2 na agulha, laço o fio e vou contar aqui o ponto que tá na mesma altura desse, ó. Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3 e 4 pontos. Então, eu vou contar aqui desse outro lado também, ó. Vou contar 1, 2, 3 e 4. No ponto de número 4, vou colocar minha agulha,
puxo a laçada, passo 2 alcinhas, laço o fio e passo as 3 de uma vez. Procure sempre, gente, deixar bem firminho aqui, ó, a laçadinha, pra não ficar aquele ponto muito frouxo aqui no meio, senão não vai ficar muito legal. Então, agora eu vou fazer 18 pontos altos aqui, ó, contando com esse, tá? Então, eu fiz 1, 2, vou fazer os meus 18 pontos altos e já retorno com você. Fiz aqui, então, os 18 pontos altos. E agora, nós estamos bem aqui, onde nós temos, ó, 1, 2, 3 correntes. Essas 3 correntes, como eu já falei, elas fazem a vez de um ponto alto. Então, eu vou laçar o fio e no pezinho aqui dessa corrente, ó, eu vou colocar mais 5 pontos altos. Contando aí, então, com as 3 correntes, eu vou ter o total de 6 pontos altos. Vai ficar exatamente igual ao outro lado. Então, fiz 2, 3, calma lá, 4 e 5. E vou fechar, gente, bem aqui nessa corrente, ó, onde é a terceira corrente, mesmo que ela esteja bem escondidinha aqui embaixo, ó. Fecha com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixo nesse ponto que a gente tem aqui do lado. Faço um ponto baixo, subo uma corrente. E aí, eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até a gente chegar aqui, onde nós temos as 2 correntes, tá? Nós vamos fazer em todos eles, pontos altos em todos eles, inclusive nesses 2 aqui, ó. Tá? E aí, quando você estiver aqui nas 2 correntes, eu volto com você. Cheguei aqui nas 2 correntes, e aqui onde eu tenho as 2 correntes, eu vou fazer 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Nós sempre vamos manter esse leque de 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Agora, eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Nós vamos fazer o total de 23 pontos altos desse lado aqui, ó, contando com esses 2 que nós fizemos aqui na corrente, tá bom? Então, eu tenho 4, 5, vou fazer, então, os 23 e já volto com você. Fiz os 23 pontos altos aqui desse lado, e agora nós estamos aqui na parte da nossa curva, onde eu tenho 6 pontos altos. Nesses 6 pontos altos, eu vou colocar um aumento em cada um desses pontos. Então, ó, faço aqui o primeiro, 2 pontos altos no mesmo lugar, no próximo, 2 pontos altos no mesmo lugar, no próximo, a mesma coisa. Se eu tinha 6 pontos altos aqui na parte da curva, então, agora eu vou ficar com 12. Faço aqui também nesse. Ficou dessa forma. Agora, eu vou fazer 14 pontos altos, um para cada ponto de base descendo aqui, ó. Então, eu faço o primeiro, faço o segundo, vou fazer, então, os 14 pontos altos e já volto com você. Fiz os 14 pontos altos, agora o ponto de número 15 vai ser fechado junto com o ponto lá do outro lado. Então, laço o fio, puxo a laçada, passo 2, deixo 2 na agulha, laço o fio e vou contar na mesma altura que a gente tá aqui, ó, que são 4 pontos. Vou contar 1, 2, 3, 4. No quarto ponto, coloco a minha agulha, puxo a laçada, passo 2, laço o fio e passo as 3 de uma vez. E aí, eu vou fazer 15 pontos altos, contando aqui com esse primeiro. Então, eu vou fazer os meus 15 pontos altos. E aí, a gente vai repetir os aumentos, igual a gente fez aqui desse lado, tá? Para cada um dos pontos que a gente tem na parte da curva, dos 6, nós vamos fazer 2 pontos altos em cada um deles, ficando, então, com um total de 12 pontos altos, tá bom? Então, eu vou fazer aqui os meus 15 pontos altos. E aí, você vai fazer, então, os 6 aumentos
E aí, eu vou retornar com você pra gente fechar a carreira juntos e iniciar a próxima. Voltei aqui um pouquinho antes, gente, ó. Mas aí, eu fiz os 15 pontos altos e eu já fiz aqui os 5 aumentos. Eu voltei pra fazer aqui o 6º aumento junto com vocês, tá? É bem aqui nesse ponto, ó, que tá bem escondidinho. Igual eu falei pra vocês, ó. Então, eu vou fazer os meus 2 pontos altos sobre ele. E aí, eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo na corrente que a gente tem em cima do ponto baixo. Agora, eu faço ponto baixo no ponto que eu tenho do lado. Faço uma corrente. E aí, eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Quando a gente chegar lá na parte que a gente tem as 2 correntes, nós vamos fazer o nosso leque. Que é 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E aí, eu vou retornar com você, tá? Então, você vai fazer o leque aqui e aí a gente volta juntos. Cheguei aqui, então, na parte do leque que eu falei pra vocês. Fiz o meu leque. Então, ó, contando aqui, eu tenho 2 pontos altos que ficam pra esse lado aqui, tá? Vou fazer aqui o terceiro. Eu vou fazer o total de 24 pontos altos, contando com esses aqui que eu já fiz, ó. Então, contando com esses 2... e mais 2 que eu fiz aqui, tem um total de 4. Vou fazer mais 20 pontos altos e aí eu volto com você. Fiz aqui, então, 24 pontos altos. Agora, aqui nesse próximo ponto, eu vou colocar um aumento. Então, eu faço 1, 2 pontos altos no mesmo lugar. No próximo ponto de base, faço um ponto alto. No próximo, vou fazer mais um aumento. No próximo, um ponto alto sozinho. No próximo, faço um aumento. Nessa parte aqui, gente, nós vamos ter o total de 8 aumentos. Então, eu já fiz, ó, 1, 2 e 3. Tem que fazer mais 5 aumentos. Isso revezando, tá? Um aumento, um ponto alto sozinho. Então, o próximo é um ponto alto sozinho. O próximo, um aumento. O próximo, um ponto alto sozinho. No próximo, faço um aumento. No próximo, um ponto alto sozinho. No próximo, faço um aumento. No próximo, um ponto alto sozinho. No próximo, faço um aumento. Vamos ver quantos aumentos a gente já tem. Vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu vou fazer mais um aumento. Um ponto alto sozinho. No próximo ponto, faço um aumento. Fiz, então, os 8 aumentos. Agora, eu vou fazer 9 pontos altos. Um para cada ponto de base. Vou fazer aqui e já volto. Fiz aqui os 9 pontos altos, um para cada ponto de base, e o ponto de número 10 vai ser fechado junto com o outro desse lado. Então, eu laço aqui, puxo a laçada, passo 2, deixo 2 na agulha, laço o fio, conto 1, 2, 3, 4. No quarto ponto, laço o fio, passo 2, tenho 3 na agulha, laço o fio, passo tudo de uma vez. Então, eu fiz aqui o primeiro ponto alto desse lado, vou fazer mais 9 para ficar com um total de 10. E aí, você vai começar a fazer os aumentos igual a gente fez aqui desse outro lado. Quero que vocês entendam que esse lado é exatamente igual ao outro, tá? Tudo que a gente fizer aqui desse lado, nós vamos fazer desse outro. Então, eu fiz 3, 4. Vou fazer aqui, completar os meus 10 pontos e volto com você. Fiz aqui os 10 pontos altos. Agora, eu vou fazer o primeiro dos 8 aumentos. Então, eu faço 2 pontos altos no mesmo lugar. No próximo, um ponto alto sozinho. No próximo, um aumento. Então, é o nosso segundo aumento. No próximo, um ponto alto sozinho. No próximo, um aumento. Terceiro aumento. No próximo, um ponto alto sozinho. No próximo, um aumento. Quarto aumento. No próximo, um ponto alto sozinho. No próximo, um aumento. Quinto aumento. No próximo,
um ponto alto sozinho. No próximo, sexto aumento. No próximo, um ponto alto sozinho. No próximo, sétimo aumento. No próximo, um ponto alto sozinho. E aqui, ó, no último ponto alto que a gente tem aqui de base, nós vamos fazer o nosso oitavo aumento. Vou fechar com um ponto baixíssimo em cima da corrente que a gente tem, na corrente que a gente tem em cima do ponto baixo, aliás. No próximo ponto de base aqui, ó, faço ponto baixo, subo a corrente. Vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base. E aí, quando você estiver aqui nas duas correntes, você vai fazer o leque e aí eu vou retornar com você. Então, cheguei aqui, ó, onde eu falei pra você, nas duas correntes, já fiz o meu leque. Então, eu tenho 2 pontos aqui para esse lado. Eu vou fazer o total de 27 pontos altos, contando aqui com esses 2 que eu já tenho. Então, eu vou fazer mais 25, ó, colocando um ponto alto para cada ponto de base. E aí, depois que eu completar, então, os meus 27 pontos altos, eu vou retornar com você. Completei aqui, então, os 27 pontos altos. Então, agora eu vou fazer o meu primeiro aumento dos 8. Então, eu faço aqui, ó, 2 pontos altos. Vou fazer 2 pontos altos sozinhos, um para cada ponto de base. 1 e 2. No terceiro, vou fazer o meu aumento. 2 pontos altos juntos. Novamente, vou fazer mais 2 pontos altos sozinhos. 1 e 2. No terceiro ponto de base, vou fazer o meu aumento. Eu vou fazer isso aqui até completar os meus 8 aumentos. Então, já fiz 1, 2 e 3 aumentos. Vou completar os meus 8 aumentos, revezando, então, 2 pontos altos sozinhos, um aumento. E aí, depois que eu fizer os meus 8 aumentos, eu volto com você. Fiz aqui, então, os meus 8 aumentos, ó. Agora, eu vou fazer 6 pontos altos, um para cada ponto de base. Lembrando que esse aqui foi meu último aumento. Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O nosso próximo ponto vai ser fechado junto com o ponto aqui do outro lado. Então, eu laço o fio, puxo aqui a laçada, passo 2, deixo 2 na agulha, laço o fio novamente e vou contar a mesma altura que tá esse ponto. Eu vou contar 1, 2, 3 e 4. No quarto ponto, puxo a laçada, passo 2, tenho 3 na agulha, laço o fio e passo as 3 de uma vez. E vou fazer aqui, gente, ó, vou fazer os meus 7 pontos altos, igual a gente tem aqui, ó, 2, 4, 6 e 7. 7 pontos altos sozinhos. Já temos 2 aqui, então, vou fazer mais 5. E você vai repetir a mesma coisa que fizemos aqui, ó, na questão dos nossos aumentos. Nós vamos fazer os 8 aumentos, sempre fazendo aí 2 pontos altos, intercalando entre um aumento e outro, ok? Então, eu vou fazer os meus aqui e eu já volto com você. Então, eu fiz aqui os meus 8 aumentos, esse aqui é o de número 8. E aí, eu vou fazer aqui, ó, ponto alto, vou finalizar a carreira junto com você, tá? E bem aqui em cima do ponto da carreira anterior, onde a gente tem o ponto baixo e a corrente, nós fazemos o ponto alto. Não esqueçam de trabalhar sobre esse ponto aqui, tá? Vou fechar com ponto baixíssimo na corrente que eu tenho em cima do ponto baixo. Agora, eu alongo um pouquinho a laçadinha, coloco a minha agulha de trás pra frente no próximo ponto. Pego aqui essa laçada, coloco na agulha e levo lá pra trás. Tô fazendo isso nessa parte, gente, pra que o trabalho, ele não fique meio torto aqui nessa parte, tá? Então, venho aqui nesse mesmo ponto que a gente tá, coloco a minha agulha, puxo aqui a laçadinha aqui na frente, faço um ponto baixo, faço uma corrente e vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base. E nós vamos fazer também o nosso leque, tá? Chegou lá na corrente, você vai fazer o leque com os 2 pontos altos, as 2 correntes e os 2 pontos altos e eu vou retornar com você. Já estou aqui na parte do nosso leque, ó. Fiz aqui então o leque. Então, eu tenho 2 pontos altos aqui. Vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até a gente completar, então, 29 pontos altos.
Então, ó, eu tenho aqui 2, 4 e 5. Vou fazer mais 24 para completar, então, nossos 29 pontos altos e já volto com você. Completei aqui, então, os 29 pontos altos. Então, agora eu vou iniciar os nossos aumentos. Vou fazer aqui meu primeiro aumento no próximo ponto de base. Então, eu faço 2 pontos altos. E agora, gente, na carreira anterior, nós tínhamos 2 pontos altos entre cada aumento. Nessa carreira, nós vamos ter 3. Faço 1, 2 e 3 pontos altos. No quarto ponto, eu vou fazer o meu aumento. Então, esse é o meu segundo aumento. Novamente, 3 pontos altos, 1, 2, 3. No quarto ponto, faço o meu aumento. Então, já tenho 3 aumentos. Vou completar aqui os meus 8 aumentos e aí eu vou retornar com você. Só lembrando que a gente tem que revezar, tá? 3 pontos altos, um aumento. 3 pontos altos, um aumento. Fiz, então, os meus 8 aumentos, revezando igual eu falei pra você. Agora, eu vou fazer aqui, ó, depois do último aumento, tá, gente? Eu faço um ponto alto sozinho, 2, 3, 4 pontos altos. No próximo ponto de base, nós vamos fechar ele junto com o outro ponto aqui do outro lado, tá? Então, puxo aqui a laçada, laço, passo 2, laço aqui, conto aqui, ó. 1, 2, 3, 4. No quarto, vou puxar aqui o fio, passo aqui 2 laçadas, tenho 3 na agulha, laço e passo tudo de uma vez. Vou completar aqui, então, ó, os 5 pontos altos, fiz o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. E aí, eu faço aqui o meu primeiro aumento dos 8. Agora, eu faço 1, 2, 3 pontos altos. Vou fazer o segundo aumento. Então, você vai fazer os 8 aumentos, tá? Revezando aí com os 3 pontos altos, um para cada ponto de base. Vou completar aqui os meus 8 e volto com você. Então, eu fiz os meus 8 aumentos aqui na parte da nossa curva, ó. Ele não tá bem retinho, gente, ó, dá pra perceber, ó. Porém, a próxima carreira nós vamos fazer sem nenhum aumento pra que fique certinho aí a nossa peça, tá? Então, vou finalizar aqui junto com vocês. Faço aqui o ponto alto. Vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, em cima do nosso primeiro ponto da carreira. Alongo um pouquinho o fio, coloco no nosso ponto alto do lado aqui, ó, o seguinte, coloco a agulha de trás pra frente, pego a laçadinha, levo lá pra trás. E aqui, ó, nesse mesmo ponto, vou fazer um ponto baixo. Faço uma corrente e vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base. Essa carreira aqui não vai ter aumento. Nós vamos fazer o leque dentro do leque aqui, ó. Igual a gente tá fazendo, tá? Então, você vai fazer, vai dar a volta aqui, vai fazer o leque, vai vir trabalhando ponto alto sobre ponto alto. E quando tiver faltando aqui, ó, 4 pontos aqui desse lado, que é esse daqui, eu vou voltar com você pra gente fechar aqui essa parte juntos. Cheguei onde eu havia falado pra vocês, eu tenho 4 pontos aqui. Porém, eu vou fazer mais um ponto alto. Então, agora eu tenho 3 aqui desse lado. Venho aqui no próximo ponto, lacei o fio, puxo a laçada, passo 2, deixo 2 na agulha. Vou procurar o terceiro ponto aqui do outro lado. 1, 2, 3. Nesse terceiro, coloco a agulha, puxo a laçada, passo 2. Tenho as 3, passo as 3 de uma vez. E agora, eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até a gente chegar aqui, ó. Quando você chegar aqui, eu vou retornar com você pra gente finalizar juntos e começar a nova carreira. Cheguei aqui no final, ó. Vim fazendo um ponto para cada ponto de base. E agora, eu vou finalizar com um ponto baixíssimo na corrente que eu tenho em cima do ponto baixo. Agora, alongo um pouquinho o fio, coloco a minha agulha no próximo ponto, de trás pra frente, pego essa laçadinha, coloco na agulha, levo lá pra trás. E nesse mesmo ponto, vou fazer aqui, ó,
puxei a laçadinha, faço aqui um ponto baixo. Faço uma corrente. E agora eu vou fazer mais uma corrente. Pulo um ponto de base, vou no segundo e faço ponto alto. Essa carreira a gente vai fazer quadradinhos. Faço uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo ponto alto. Então, você vai fazer aqui esses quadradinhos, pulando um ponto de base, fazendo uma corrente, até a gente chegar aqui na parte onde a gente tem o nosso leque aqui, ó, das duas correntes. Então, quando você chegar ali, eu vou retornar com você para mim passar a quantidade de quadradinhos que vai ser pulando um ponto de base e fazendo apenas uma corrente. Na parte da curva vai ter adaptação, tá bom? Então, eu vou terminar aqui, eu já volto com você. Vou chegar aqui, aliás. Cheguei aqui na parte onde eu tenho as minhas duas correntes. E aí, eu fiz aqui o ponto alto, fiz a corrente, laço o fio, venho aqui nas duas correntes. E aqui a gente vai ter que fazer o leque, tá? 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Agora, eu faço uma corrente, pulo esse primeiro ponto alto, vou no próximo, faço ponto alto. Então, fiz aqui meu primeiro quadradinho aqui desse lado. Eu vou ter que fazer, gente, um total de 17 quadradinhos, fazendo apenas uma corrente e pulando um ponto de base, tá bom? Então, eu fiz o primeiro, vou fazer o segundo, faço uma corrente, faço o terceiro, vou fazer os 17 quadradinhos e aí eu vou retornar com você. Eu já fiz aqui, ó, os 17 quadradinhos, fazendo apenas uma corrente e pulando um ponto de base. Agora, aqui na parte da curva, nós vamos fazer 2 correntes de separação. Faço uma, 2, pulo um ponto de base e no terceiro faço ponto alto. Aqui, se você tiver marcador, você vai colocar um marcador aqui, ó. Nesse primeiro quadradinho que a gente fez, fazendo 2 correntes de separação. Pra gente conseguir depois saber onde vai ser 2 pontos e onde vai ser apenas um ponto. A gente vai precisar de 4 marcadores, tá? Então, eu faço 2 correntes, pulo um ponto de base, ponto alto. Eu vou fazer 15 quadradinhos, fazendo 2 correntes de separação. Então, eu fiz aqui o primeiro, o segundo, vou fazer mais 13 para completar os 15 e retorno com você. Fiz aqui os 15 quadradinhos, fazendo 2 correntes de separação. Agora, eu vou colocar aqui a minha marcação no último aqui dos 15. Faço aqui uma corrente, pulo um ponto de base e vou no segundo. Puxo aqui a laçada, passo 2, deixo 2 na agulha, laço o fio, venho aqui do outro lado, vou contar 1, 2, 3, 4. No quarto ponto, puxo a laçada, passo 2, tenho as 3 na agulha, laço o fio, passo tudo de uma vez. Faço uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo ponto alto. Agora, eu vou começar a fazer 2 correntes de separação aqui nos quadradinhos. Faço 2 correntes, pulo um ponto de base, ponto alto. Vou colocar a marcação aqui, porque esse é o primeiro quadradinho aqui, fazendo 2 correntes de separação, o primeiro dos 15. Faço 2 correntes, pulo um ponto de base, ponto alto. Então, vou completar aqui os meus 15 quadradinhos, e aí eu vou voltar com você. Fiz aqui, então, os 15 quadradinhos, fazendo 2 correntes de separação. Vou colocar aqui a minha marcação aqui quadradinho de número 15. Vocês viram aí que ele ainda não tá bem certinho, tá bom, gente? O coraçãozinho, ó. Esse lado aqui tá mais certinho do que esse. Mas depois, na hora que a gente fizer aí as rosinhas, ele vai ficar certinho, tá? Agora, eu volto a fazer apenas uma corrente de separação, pulo um ponto de base e vou continuar fazendo os meus quadradinhos. Uma corrente, pulo um ponto de base. Uma corrente, pulo um ponto de base, ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto de base, ponto alto. Faço uma corrente, vou finalizar com um ponto baixíssimo, bem aqui na nossa corrente. Agora, eu faço aqui, venho direto na corrente, faço um ponto baixo, subo uma corrente, e onde eu tenho ponto alto de base, vou fazer ponto alto. Para cada corrente que nós temos aqui, ó, nós vamos fazer um ponto alto. E ponto alto sobre ponto alto. Quando você chegar aqui onde a gente tem o leque, você vai colocar o leque normal, tá, gente?
2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. E você vai seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto, um ponto alto para cada corrente, até você chegar aqui na parte da nossa curva. Aqui a gente tem 2 correntes, então nessas 2 correntes nós vamos fazer 2 pontos altos. E você vai continuar fazendo ponto alto sobre ponto alto. Eu vou voltar com você quando a gente estiver bem aqui, ó, no último espacinho aqui de 2 correntes, ok? Então, você vai colocar aqui os seus 2 pontos altos e nós vamos retornar juntas. Voltei um pouquinho antes, meninas, para falar aqui sobre o marcador, ó. Onde a gente tem aqui o marcador, a gente vai ter que fazer 2 pontos altos aqui nas 2 correntes. Nós vamos tirar aqui esse marcador e a gente pode colocar aqui, ó, nesse ponto que a gente tem aqui embaixo, ó. Eu quero que vocês mantenham esse marcador só pra gente ter uma noção aqui, porque quando a gente estiver fazendo as nossas rosinhas, vai ter uma adaptação aqui nessa parte da curva também. Então, eu venho aqui, tem as 2 correntes, faço 2 pontos altos. Os outros marcadores a mesma coisa, tá? Tira e coloca aí no ponto de baixo. É só pra gente ter uma referência aí depois, quando a gente estiver fazendo a última carreira, que são as rosinhas. Então, eu vou continuar aqui até eu chegar aqui onde eu falei pra vocês, ó, na direção do marcador. Então, já já eu volto com você. Cheguei aqui onde eu havia falado pra você. Então, fiz aqui trabalhei os 2 pontos altos aqui onde eu tenho aqui o último grupinho de 2 correntes. Então, laço o fio, venho aqui em cima desse ponto, ó. Coloco a minha agulha, puxo a laçada, passo 2, deixo 2 na agulha, laço o fio, venho nesse mesmo ponto que aqui do outro lado, ó. Coloco a agulha, puxo a laçada, passo 2, laço o fio, passo todos os 3 de uma vez. E aí, eu venho aqui, faço 2 pontos altos, onde eu tenho as 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. E assim, a gente vai continuar até aqui na marcação, fazendo, então, os 2 pontos altos nas 2 correntes e ponto alto sobre ponto alto. Depois da marcação, você vai voltar a trabalhar apenas um ponto alto em cima da corrente que a gente tem de separação, e ponto alto sobre ponto alto. Quando chegar aqui no final da carreira, eu vou retornar com você. Cheguei aqui no final da carreira, voltei pra gente finalizar juntos, ó, pra que você não esqueça que aqui em cima, ó, tem um ponto, ó. Aqui em cima a gente tem que colocar um ponto alto também. Fecho com um ponto baixíssimo na corrente. E agora eu venho direto aqui, ó, no ponto ao lado, faço um ponto baixo. Vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base que eu tenho. Chegou aqui onde a gente tem as 2 correntes, você vai colocar 3 pontos baixos. E vai seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, inclusive aqui na parte da curva. E aí, quando tiver faltando 3 pontos, quando você chegar aqui na direção do marcador que a gente tem, ó. Na direção do marcador, eu vou retornar com você pra gente fazer aqui essa parte juntos. Fechar aqui um lado junto com o outro, tá bom? Então, já já eu volto com você. Cheguei aqui na direção que eu falei pra vocês, ó. E aqui, gente, tá faltando 1, 2, 3 pontos pra serem feitos. Venho aqui, ó, puxo aqui a laçada, deixo as 2 na agulha. Vou contar aqui, ó, 1, 2, 3. No terceiro ponto, coloco a minha agulha, puxo a laçada e vou fazer aqui o ponto baixo, ó, fechando os 2 juntos. E vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base que eu tenho, até chegar no final da carreira. Cheguei aqui no final da carreira, então, fiz o último ponto baixo, cortei o meu fio, puxo aqui, ó, essa laçada da agulha. Agora, nós vamos utilizar uma agulha de tapeçaria. Eu vou passar aqui a ponta do fio. Calma lá, gente, esse fio tá desfiapando muito. Vou passar aqui a ponta, eu já volto. Passei aqui, então, a ponta, ó. E vou vir aqui, gente, eu vou pular aqui o primeiro ponto baixo, vou no segundo, vou colocar minha agulha de trás pra frente, puxo aqui, e vou entrar nesse mesmo, no último ponto baixo que a gente fez, ó. Entro no meio dele, saio lá atrás, vou dar um nozinho aqui, vira aqui a peça, vou dar um nozinho aqui, ó. E aí, eu vou esconder aqui essa ponta desse fio, ó.
Vou passar aqui entre os próprios pontos baixos, ó, pra esconder essa ponta. E aí, depois eu vou cortar o excesso que vai sobrar aqui, ó, pra ficar bem acabadinho a nossa peça. A minha peça, gente, ela não tá bem retinha ainda não, tá? Se a sua também tiver assim, fica preocupada não, que depois, na hora que a gente fizer as rosinhas, essas próprias rosinhas, elas vão ser tipo um peso que vai deixar a peça abertinha na mesa. Eu vou arrumar aqui. Depois eu vou passar um pouquinho mais. E aí, você vai cortar aí esse excesso, ó. Tá vendo como que tá aqui o meu coração? Ele tá até meio fechando aqui nessa parte. Mas agora, com as rosinhas que a gente vai fazer, vai ficar mais certinho. Então, eu vou pegar aqui, eu vou utilizar, gente, vou testar aqui o fio amigurumi pra mim fazer, tá bom? As rosinhas. Mas você pode utilizar a linha Duna ou um Barroco Max Color 4 ou qualquer outro fio aí da sua preferência. Então, eu vou pegar aqui a minha agulha, vou utilizar a agulha 2,5. Peguei aqui, então, a minha agulha 2,5. E essa cor aqui, gente, é a 21,37. Vou fazer aqui a laçadinha inicial. E aí, eu pego aqui a minha peça. Eu vou iniciar bem aqui. Nós fizemos 3 pontos baixos aqui onde a gente tem as duas correntes. Então, eu vou colocar bem no ponto de número 2 aqui. Aliás, o ponto do meio, sendo mais precisa. O ponto que a gente tem bem aqui no meio. Ó. Vou subir 1, 2, 3, 4 e 5 correntes. Laço o fio. Vou vir aqui, vou contar 1, 2, 3, 4. Na quarta corrente, faço ponto alto. Nós vamos fazer aqui o total de 6 pontos altos, contando aqui com essas 3 correntes, ó, que a gente tem. Então, eu já tenho 2. Faço tudo nessa mesma corrente, tá, gente? Ó, 3, 4... Eu comprei uma agulha nova porque a minha outra quebrou. E aí, gente, 4, 5, agulha nova, 6. É tão ruim pra gente voltar a se acostumar, né? E aí, eu venho aqui nessa última correntinha que a gente tem. Aliás, é a primeira corrente, né? E vou fazer a mesma coisa. Vou fazer 6 pontos altos. Fiz 2, 3, 4, 5... e 6. Vou enrolar aqui, ó, a nossa rosinha. Vou vir aqui o trabalho, ó, venho aqui em qualquer um dos pontos que eu tenho aqui atrás, coloco a minha agulha, puxo e faço aqui ponto baixíssimo. E volto no mesmo lugar que a gente fez o ponto baixo e faço ponto baixo aqui de novo. Faço 1, 2 correntes. Vou pular 1, 2 pontos de base, no terceiro faço ponto baixo. Subo novamente 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Laço o fio, conto de trás pra frente. 1, 2, 3, 4. Na quarta corrente, faço ponto alto. Contando aqui com as 3 correntes, já são 2. No mesmo lugar, vou colocar mais 4 pontos altos, ficando com um total de 6 pontos altos. 5 e 6. Laço o fio, venho aqui na próxima corrente, vou colocar também 6 pontos altos. Se você achar que a sua rosinha não tá bem formadinha, você pode colocar 8 pontos altos também, tá? Em cada corrente. Vai do gosto de cada um, tá? Ó, deixa eu contar aqui. 4, 5 e 6. Se você quiser que a sua rosa fique maior também, enrolo aqui, venho aqui atrás, venho em qualquer um desses pontos que a gente tem, coloco a agulha aqui nele, puxo e faço ponto baixíssimo. Torno a repetir ponto baixo no mesmo lugar. Faço 1, 2 correntes, pulo 2 pontos de base, vou no terceiro e faço ponto baixo. Se você sentir que precisa fazer mais correntes, tá? Você pode fazer 3 correntes também, tá bom? Fica aí a critério de cada um. Subo novamente 5 correntes. Vamos lá, gente. 1, 2, 3, 4 e 5.
laço o fio, conto de trás pra frente, 1, 2, 3 e 4. No quarto ponto, faço ponto alto. Então, eu tenho 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos, tudo na mesma corrente. Laço o fio, venho aqui na próxima corrente, torno a fazer 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou enrolar minha rosinha. Viro o trabalho, venho aqui em qualquer um desses pontos, coloco a minha agulha, laço o fio, faço o ponto baixíssimo. No mesmo ponto que a gente fez a rosinha, coloco mais um ponto baixo. Faço 1, 2 correntes, pulo 2 pontos de base no terceiro ponto baixo. Então, você vai fazer isso aqui, tá bom? Vai aí pulando 2 pontos de base, até você chegar aqui onde a gente tem a marcação. Quando eu tiver aqui, eu vou retornar com você pra mim falar o que que a gente vai fazer de diferente aqui nessa parte, tá? Então, já já eu volto com você. Cheguei aqui na direção da nossa marcação, ó, igual eu havia falado pra vocês. Fiz aqui o botãozinho, faço 2 correntes. E aqui, gente, eu vou começar a revezar, ó. Em um lugar eu vou pular um ponto de base, no próximo eu vou pular 2. Então, vou pular aqui um ponto de base, faço ponto baixo, subo as 5 correntes. Vou fazer aqui o meu botão. Gente, sendo bem sincera com vocês, eu tô usando a linha amigurumi para fazer um teste, só que eu não gostei muito não. Ou eu aconselho você a utilizar a Duna ou o Max Color 4, porque eu acho que fica bem mais bonitinho, fica bem mais cheinho. Ou você pode fazer 8 pontos, em vez de fazer 6, você faz 8. Vou fazer aqui meu botãozinho, vou enrolar aqui. Fazer um ponto baixíssimo. Faço ponto baixo no mesmo lugar. Agora, eu faço 1, 2 correntes. E esse próximo aqui, eu vou pular 2 pontos de base. E no próximo, eu vou pular um ponto de base, igual a gente fez aqui. Então, a gente vai revezando. Se você achar que não tá muito legal, se você estiver utilizando aqui o amigurumi igual eu acho que fica até melhor pular só um ponto de base, gente. Em toda essa parte. Mas se você estiver fazendo ou com uma Duna ou com Max Color 4, aí você reveza, tá bom? Tô fazendo errado. Eu vou até mostrar pra você a diferença que dá do fio número 4 e a Duna também, né? Porque a espessura é mais grossinha. Deixa eu ver aqui, ó. 2, 4, 6, 7. Aí eu vou falando e vou fazendo quantidade errada. Vou fazer aqui. Tem hora que dá umas enroscadas legal aqui, minha gente. Pessoas míope sofrem um pouquinho pra trabalhar. Ó, faço as 2 correntes e aqui eu vou pular só um ponto de base. Faço ponto baixo. Vou até mostrar aqui pra você, como eu falei, ó, a diferença que dá, ó, com o fio número 4. Esse daqui, gente, estou usando o fio número 4, ó. Tá vendo que a florzinha fica bem mais cheinha? E nela, eu tô fazendo com 6 pontos. São 6 pontos, igual essa daqui, igual a amigurumi, ó. Já o amigurumi, eu achei que as rosinhas ficam bem mais afastadinhas. Então, não recomendo o amigurumi, tá? Eu vou continuar mesmo, porque eu já comecei com ele. Então, eu vou continuar.
pra mim passar pra vocês. Então, você vai fazer revezando, ó, até chegar aqui na parte da marcação, ó. Chegou aqui, aí eu vou retornar com você, pra gente fazer aqui essa partezinha juntos, tá? Então, já eu volto. Vim revezando, então, igual eu falei pra você. E aí, eu fiz aqui o último botãozinho. E agora, a gente tá bem aqui, ó, no meiozinho entre um coração e o outro. Entre uma parte do coração e a outra. Faço aqui, então, as duas correntes. Venho bem aqui, ó, entre um coração e o outro, entre os dois pontos baixos fechados juntos, entro no meio deles, faço o ponto baixo e vou fazer o meu botão aqui, ó. Faço o botão normalmente. Vou adiantar aqui, gente, pra mim fazer meu botão rapidinho, tá? Então, eu fiz aqui o botãozinho, ó. Agora, eu faço uma, duas correntes, pulo 1, 2 pontos de base, vou no próximo ponto baixo. E aí, você vai continuar fazendo aqui os seus botõezinhos, você vai revezar, igual a gente revezou aqui nessa parte, tá bom? Até chegar aqui na marcação. Chegou na marcação, você começa a pular 2 pontos de base. E vai seguir até dar a volta aqui por todo o seu trabalho. Então, eu vou finalizar o meu aqui, tá? Quando eu chegar no final da carreira, eu volto com você pra gente fechar a carreira juntos e pra me mostrar como que ficou. Provavelmente eu vou vir mostrar aqui como que ficou o vermelho, tá, gente? Porque eu acho que eu vou trocar aqui essa cor. Eu não tô gostando muito, não. Tá? Então, já eu volto com você. Bom, meninas, eu tenho aqui minha peça piloto. Eu vou utilizar ela pra tá mostrando pra você como que a gente vai terminar aqui a nossa peça, tá bom? Então, eu fiz aqui o último botão, fiz as duas correntes, alongo um pouquinho a laçadinha, ó. Coloco a agulha aqui onde a gente fez o nosso primeiro ponto baixo, pego essa laçadinha, levo lá pra trás, coloco na agulha, né, levo lá pra trás. E aí, você vai fazer uma corrente e vai cortar o seu fio. O meu já tá cortado aqui, ó. E aí, eu tenho uma outra peça aqui pra me mostrar como que ficou o nosso trabalho. Bom, meninas, então, ficou assim, ó, o nosso coração aí de botões. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, tá? Se você fizer a peça, gente, me marca lá nas redes sociais pra mim ver e também pra ajudar aí a divulgar as peças do canal, pessoal. Vocês sabem que o canal só cresce com o apoio de vocês. E conforme o canal for crescendo, eu vou poder trazer mais videoaulas pra vocês, tá bom? Quero poder me dedicar mais ao canal. Então, é isso. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima.